Olá, olá, gente querida, gente do bem, como vocês estão? Queria trazer vocês exatamente aqui, nesse lugar, aqui nesse jardim, justo nesse momento com o sol saindo, para continuar provocando e questionando algumas coisas, colocando algumas coisas sobre o crescimento pessoal, sobre nós mesmos, através do cultivo. Já se perguntaram vocês o que é cultivar? O que significa cultivar? Inicialmente, aqui vamos proteger, vamos aproveitar com essa energia solar que é o que nos carrega. Sem ela não temos vitaminas E, por exemplo, para fortalecer-nos, né? Sem o sol, ou com um sol mais nublado, temos até uma colocação um pouco mais depressiva, mais baixa, né? Veja o cultivo da força que nos traz o sol. Aqui estamos nesse jardim e perguntando para vocês, o que vocês cultivam? Ah? O que é cultivar? Cultivar, então, cultivar, vamos para o significado específico. Cultivar é trabalhar uma terra, remover ela, mexer nela, fertilizar, tá? E depois regar, tá? E a partir dela, cultivar plantas, vegetais, saem novas plantas, novos frutos, né? Então, cultivar a partir da terra vem essa origem. Daí depois, essa palavra cultivar, ela continua se abrindo dentro do movimento humano, dentro do desenvolvimento humano, a própria palavra e o significado, ele começa a se abrir, começa a se expandir, começa a se diversificar até, vai mudando um pouco esse padrão inicial de cultivo, né? Então, vem do cultivo da planta, até ir se modificando o cultivo de uma emoção, tem o cultivo intelectual, né? Começamos a levar a palavra cultivo para a parte intelectual, moral, um cultivo físico, de um desenvolvimento físico, né? Vamos cultivar aí a força, né? Vamos cultivar uma educação, né? Levar as crianças para a escola e para poder cultivar um conhecimento, né? Até chegar, né, na palavra criar algo. Cultivar é trazer uma coisa nova também, tá? Então, veja quantas formas de significar ou de utilizar a palavra cultivar. Qual que vem melhor para você? Eu me aproprio muito dessa palavra do criar o novo, do trazer, de fertilizar a terra e trazer uma coisa nova, né? Se vamos ver dentro da etimologia da palavra, né? Agora esse é um significado. Agora vamos um pouco mais para trás, né? Vamos um pouco mais para as origens, né? Eu gosto de conectar com o tempo e espaço da nossa história. Vamos para a história da palavra também. Então, a etimologia da palavra cultivar vem de culto. E culto vem de um agradecimento de alguma coisa para alguém maior também. Então, veja, na origem, lá na essência, é o cultivar, é fazer um culto de agradecimento, tá? E aí eu pego essa informação e utilizo para mim no aqui e agora, no século XXI, tá? Um agradecimento, e aí levando isso para lado terapêutico, né, de nossa identidade, né, poderíamos pegar a palavra o cultivar, o culto, o agradecer, seja o agradecimento de um todo, como um todo da vida, né, seja das perfeições, assim como das imperfeições da história, seja
do bom, seja do agradável, do sustentável, do gratificante, até o agradecimento à parte mais imperfeita, mais doída, mais sentida, né? Quanto podemos ter essa consciência de agradecimento das perfeições e das imperfeições, que a partir dessas imperfeições a gente vai podendo se aperfeiçoar ou se aceitar com essa imperfeição e a partir daí desenvolver, cultivar alguma outra coisa que esteja mais no âmbito do desejo, né? Continuando com a história. Então, aí eu pego e desenvolvo esse assunto, essa palavra, esse significado de cultivar, tá? E aí pergunto, quanto você está cultivando na tua vida hoje? O que você está cultivando? Como você está cultivando, né? Mas aí começa a abrir-se para várias formas e estudos de desenvolvimento, né? Então, aqui eu fui criando no decorrer da minha história, eu fui tendo essa noção de cultivar coisas para desenvolver, para modificar ou para satisfazer também, né? Então, aqui, por exemplo, de uma forma figurativa, eu vou estou cultivando minha horta. E cultivando, eu comecei a cultivar minha horta de temperos. Então, aqui tem cheiro verde, salsinha, hortelã, tomilho, couve, manjericão. Sentem o cheiro do manjericão? Cheiro de hortelã, cheiro de tomilho, tá? Olha, outros sentidos, né? Vamos entrando também nos sentidos. O cultivo de vários temperos. Comecei com um pequeno cultivo e fui para outros temperos. Então, e aqui na época do verão, na estação de verão, isso se abre, cresce, pronto, o fruto está pronto para ser saboreado. Né? Então, várias significados, várias coisas que eu poderia pegar dessa ação para uma analogia simbólica do que eu vou processando dentro de mim, e é isso que você pode fazer com você na tua vida, tá? Então, eu comecei a cultivar temperos, porque gosto de tempero, gosto de culinária, gosto de cozinhar. Então, que tal ter o meu próprio tempero, que daí vem a satisfação do sabor, do comer. O comer é um dos prazeres da vida. Então, quem sabe cultivar a minha culinária acaba reforçando meu estado emocional, meu estado de humor, minha satisfação. Né? Algumas vezes, outras vezes não vai suprir, não é sempre, não é constante, nem eterno, nem 880, tá? Vamos para o ponto médio de toda análise e reflexão da nossa história. Então, peguei e comecei a cultivar, gostei, tá? Então, isso me traz um reforço pessoal e satisfatório. Tá? E aí depois posso fazer até pesto, vocês sabem, o molho pesto, uma delícia, esse é o maior desafio. Com manjericão, fazer o pesto e aí a partir disso presentear o outro. Então, de uma coisa caseira, minha, própria, eu posso levar para o outro também. Então, eu cultivo temperos para uma boa alimentação, para agradar o outro, para ficar contente, para colorir o meu jardim, tá? Para deixar isso grande e aí vou vendo, para cuidar, o cuidado, né? E o cuidado de alguma coisa, tá? Então, provocando você, perguntando para você, o que você
cultiva de novo. O que você está cultivando hoje? Hein? Você pode estar cultivando muitas coisas, isso é muito legal. Quem sabe ainda não esteja ainda preparado. E aí, a partir disso, o que você gostaria de cultivar? Em você, por exemplo, o que você gosta e o que você quer cultivar em você? Tá? E aí entra o mosaico, por exemplo, aí entra a arte de novo, a arte de cultivar, né? A arte de produzir, e eu vou cultivando uma identidade, tá? Então, por exemplo, aqui um exemplo, dentro da parte expressiva, né? É um cultivar ideias, cultivar uma forma, cultivar uma identidade através de imagens, tá? Então essa imagem, essas várias imagens, elas têm um significado simbólico que eu ao olhar, elas vão me levantando, vão me reforçando, tá? Então, ideias, tá? Cultivar uma ação, cultivar uma atitude, cultivar um sonho, uma vontade, aquele desejo. Se você agora se imagina quanto você precisa mexer na terra para poder ele elevar e se tornar um grande objetivo, tá? Então, é para provocar, é para questionar, é para trazer você aqui no agora e fazer uma reflexão, tá? Esses dias, outro exemplo, esses dias eu estava no meio de um curso, tá? E esse curso, ele gera determinados exercícios mentais, posturas, assimilação e conscientização, né? Eu tenho insights disso que vão abrindo um pouco a perspectiva. Depois do curso, eu fiz uma imagem. Eu cultivei uma ideia que gerou em mim um objetivo, tá? Então, tem o meu significado, você vai ter o seu também e vai trazer outras ideias. Então, outro exemplo de cultivar. Essa imagem, ela fica, ela transcende, ela fica aqui no físico, isso aqui é o físico, mas também vai elaborando e vai se materializando interiormente também. Para que isso? Para que colocar isso especificamente? O que você acha? Para que fico falando essas coisas? Para fortalecer-nos? Para poder ter uma noção do que eu quero? Para onde eu vou? Quais são as minhas dificuldades? Qual é a minha história que eu preciso fazer uma reorganização para recriar alguma coisa a partir dela, diferente do que já tinha, né? No cultivo você pega uma coisa nova também, tá? A terra tem que ser arada, a terra tem que ser fertilizada, tá? Então, trago isso para você poder fazer uma analogia e uma leitura do dia a dia muito mais satisfatória, primeiro, né? Vai trazer uma sensação de aceitação, de agradecimento, de oração, de culto ao que temos hoje. Não dá para fugir. O que você tem hoje no aqui e agora é a tua história, a tua vida, né? Então, renegar é o mais difícil, pode ser o mais fácil, só que é o contraditório, porque ao renegar, você está cada vez mais contatando com isso, não tem como fugir, né? Então, o culto à tua história, para daí utilizar ferramentas para desenvolver novas potencialidades e a partir daí ter um olhar e uma cor e uma vida, né, vivência diferente, aquilo que veio, que existia, para daí desenvolver e trazer um novo amanhã, né, vivendo no aqui e agora, fazendo parte do meio. Então isso mostra como não estamos sozinhos, sim bem acompanhados, poder ver nossos laços, tá, nessa engrenagem
da vida, nesse cultivo, nesse crescimento, né, com todo o respeito à natureza, né, porque aqui também entra o fato de o respeito à natureza, a gratidão, isso traz um bem-estar muito maior, que aí repercute depois nas relações, né, e o outro também vai sentir, e você aqui dentro. Então, arte, natureza, desenvolvimento humano, ciência, comunicação, diálogo, significado das coisas, sentidos, né, percepção, e assim vai todo nessa engrenagem que podemos escolher para poder evoluir e engrenar cada vez mais e transformar-nos nesse ano que é feito para transformação. Mas uma borboleta poderia vir aí para mostrar borboleta, significado, né? Transformação, uma mutação. A borboleta na natureza, ela primeiro é um gusano, né? Ela primeiro se arrasta, né? Até fiz aqui uma tatuagem, primeiro se arrasta, daí depois ela hiberna, né? Ela se fecha, tá? Vira líquido, né? Fica líquido e a partir do líquido, a mutação, depois ela se abre, né? Se abre e sai a borboleta colorida, leve, só que tem que aprender a voar, não podem ensinar ela, nem podem ajudar, ela que vai precisar adquirir a força para sair e voar. Então a mutação, esse é o maior exemplo também da natureza que traz para nós utilizar isso no aqui e agora, frente aos desafios que temos na vida. Vamos lá? Tamo junto. Obrigado.